Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo, meu irmão em Cristo. E que nós possamos aprender da palavra de Deus, conhecendo apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Pois o próprio Senhor Jesus nos orientou, diz que santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. São João 17, verso 17. Então é na Bíblia que encontraremos a verdade. E precisamos estudar nesses dias finais, já que se aproxima o grande dia da vinda do Filho de Deus. Os eventos, sinais na terra, no céu, no mar, nas estrelas, tudo comprovando que Jesus está voltando. E é necessário que cada pessoa investigue a Bíblia por você mesmo. Quando Jesus disse, examine as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, isso é elas que de mim testifica, é uma responsabilidade individual. Você não pode pegar carona com ninguém referente à fé. Jesus, ele está vindo, amigo, queira você aceitar ou não. Os eventos, os sinais, os acontecimentos adiante de nossos olhos, mostrando que tudo está para acontecer sucessivamente e muito rápido. O tema de hoje, dando continuidade ao primeiro tema, foi 22 de outubro que o Senhor Jesus entrou no lugar santíssimo ou foi 23 de outubro de 1644? Esta é a segunda parte do estudo. É preciso então que nós analisamos, estudamos e vamos ver como os judeus seguiam o calendário divino para que não pudesse errar de maneira nenhuma o dia de entrar dentro do lugar santíssimo. Porque entrar no dia 10 do sétimo mês, fora do dia determinado por Deus, era extermínio, era morte. Por isso, os judeus eram estritamente atenciosos ao calendário bíblico que eles tinham em mãos, que era o calendário lunisolar. Ou seja, a lua regia o calendário e eles eram atentos aos eventos, porque a lua marcava os dias certinho da semana e o dia das festas do Senhor. E aqui no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 33, diz assim: para a preparação dos pães consagrados, isso é, os pães que ficavam sobre a mesa no santuário, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e sacrifício totalmente queimado, para as ofertas dos sábados e das luas novas, e das festas das datas fixas, bem como as ofertas sagradas para a oferta pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel, e para que as necessidades do templo de nosso Deus. Neemias, capítulo 10, versículo 33. Você nota que Neemias aqui ele relatou tudo o que precisava ser feito. Ele apresentou aqui o sábado, ele apresentou aqui a lua nova, ele apresentou as festas fixas, para que tudo fosse em ordem as coisas do Senhor, em perfeita harmonia. Diz mais ainda no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, verso 31, diz assim: e oferecereis continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no sábado, nas festas das luas novas, nas festas com as datas fixas, devia servir regularmente diante do Senhor, conforme a norma e as escalas determinadas para o turno do serviço dos diversos grupos de trabalho. 1 Crônicas, capítulo 23, verso 31. Então é preciso que nós estudarmos, compreendemos que tudo era perfeita ordem e harmonia, para que o povo de Deus entendesse que o trabalho do Senhor é santo, é sagrado. Não é como hoje as igrejas fazem, a irreverência, a falta de respeito dentro do santuário, traz coisas do mundo, traz político ao púlpito, tudo de maneira que desonra o Criador. Já aqui nós vemos que Neemias e o livro de Crônicas narra que tudo era perfeita ordem, de maneira tal que ninguém poderia fazer nada que viesse ser contrário aos princípios do reino eterno. Aqui diz o seguinte, em 1 Crônicas 23, verso 25, diz assim:
A organização para o serviço do templo, os sacerdotes foram divididos em 24 turnos. Foi feito um registro completo, exato dessa divisão. Cada turno foi cuidadosamente organizado, sob a direção de seu chefe. Deveria vir a Jerusalém 2 vezes por ano para ministrar no santuário os levitas, cujo dever era auxiliar no serviço do santuário. Foram organizados em sua parte, foi determinado com precisão semelhante. Era algo tão organizado, tão perfeito, que os levitas vinham, o grupo de levitas, cada grupo era 24 grupos, e esses grupos trabalhavam 2 vezes no ano. Então, cada grupo 2 vezes no ano trabalhava. Cada um trabalhava uma semana, cada grupo. E sendo 2 vezes no ano, então eles trabalharam no total 2 semanas em perfeita harmonia, com a cronologia, com as normas e as regras estabelecidas pelo Criador. Importantes verdades relativas ao santuário celestial e grande obra ali prosseguida em prol da redenção do homem deveria ser ensinada pelo santuário terrestre e seus cerimoniais. Por isso é necessário que estudamos o santuário. Há uma pobreza muito grande no meio religioso, as pessoas não estudam as Sagradas Escrituras. Eles desprezaram o Antigo Testamento, esqueceram do que Jesus disse. Jesus disse: examinai as Escrituras, que cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tão ignorância há no mundo religioso, que quando Jesus disse essas palavras, Jesus referiu ao Antigo Testamento, pois o Novo não existia. Então Jesus sempre aconselhou e advertiu ao povo a examinar o Antigo Testamento. E o trabalho do santuário está no Antigo Testamento, deveria ser estudado cuidadosamente por todo sincero e verdadeiro cristão. Ainda mais, Jesus diz aqui em São João 5,39, diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, pois é de mim que testifica. São Mateus 22,29, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. São Mateus 22, verso 29. São João 5,39, Jesus disse: examine as Escrituras, que cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é necessário que cada um individualmente vá às Escrituras e pesquise. Não esqueça disso, foi uma ordem divina. Examine as Escrituras. Está referindo ao Antigo Testamento, pois Jesus nos alertou sobre essa questão. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui diz mais ainda: como Deus demonstrou a organização do trabalho no céu, Deus impressionara aos que almejavam a direção. No centro da cena estava o trono do Pai, e de pé no espaço aberto que rodeava estava o Filho, apresentado sob o símbolo de um cordeiro morto. Em redor estavam os santos que tinham sido remidos. Em primeiro lugar, os representados pelos 4 seres vivos, e depois os anciãos, formando o segundo círculo, e os anjos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, versículo 14 e versículo 11. Formando um terceiro círculo. Somente pela visão espiritual podemos distinguir os seres celestiais. Somente o ouvido espiritual pode ouvir a harmonia de vozes celestiais. Por isso o Senhor Deus disse: a quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É para quem tem ouvido, para ouvir as coisas espirituais. E prossegue: o trabalho de turma dos levitas acharam-se mais chefes dentre os filhos de Eleazar, os que dentre os filhos de Itamar. Assim foram distribuídos os filhos de Eleazar, chefe das casas paternas, 16, e dos filhos de Itamar, segundo sua casa paterna, 8.
1 Crônicas 24, versículo 4. Nisto vi, entre o trono, os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro. Apocalipse 5, versículo 8. Que Cristo que está diante da sua igreja, é Cristo que está guiando o seu povo. Ele é o nosso sumo sacerdote. E aqui na terra era simbolizado por Arão. Pois aqui diz bem claro, no prosseguindo, disse: primeiro Arão, sumo sacerdote. Depois os filhos de Arão, Eleazar e Itamar. Terceiro chefe da família de centenas. E todos os 24.000 que trabalham no templo. O sacerdote levita, primeiro chefe da turma, 1 Crônicas 24, versículo 7, depois de tirar a sorte, os 24 grupos receberam seus turnos em seguinte ordem. Primeiro, Joiaribe, depois veio Joiaribe, o Maazias. Zacarias habitava nas montanhas da Judéia, mais fora de Jerusalém, para ministrar por uma semana no templo do serviço requerido 2 vezes por ano do sacerdote de toda a turma. Dejatou as Nações, página 57. No trabalho sacerdotal, trocava o turno cada sábado. 1 Reis, capítulo 11, 2 Reis, capítulo 11, versículo 9, versículo 9. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenaram o sacerdote Joiadá, tomando cada um os seus homens, tanto o que entrava no sábado como os que saíam no sábado, vieram ter com o sacerdote Joiadá. Em 2 Crônicas 23, verso 8, os levitas e todos fizeram tudo o que Joiadá ordenou. Cada oficial reunia os seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam, pois Joiadá não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O trabalho ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. Um ano é igual a 360 dias. Um mês é 30 dias. Um ano profético são 360 dias. E o mês profético são 30 dias. Então nós temos que aceitar que o calendário de Deus não é o calendário gregoriano. Primeiro, um ano profético, nós temos 360 dias no ano profético. Um mês profético, nós temos 30 dias. Então nós temos que aceitar que os calendários que o mundo segue, o calendário gregoriano, não é o calendário divino, é o calendário feito pelo homem do pecado, como está lá no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Mas o calendário de Deus, ele tem o seu seguimento, seus ensinamentos, suas instruções para o bem do seu povo. Por isso aqui diz o seguinte: a organização do turno era 24 turnos, 24 turnos de sacerdote, e cada sacerdote trabalhava 2 vezes por ano. 2 vezes no ano eles vinham trabalhar. Cada um começava com o início do ano, com o início da lua. Começava pelo mês de Abib, tinha ali, começava com a lua nova, o primeiro grupo. Vinha depois o segundo grupo, trabalhava com a lua crescente. Vinha o terceiro grupo, trabalhava novamente com a lua cheia. Vinha outro grupo, trabalhava com a lua minguante. Assim fazia o ciclo. Quem começou com a lua nova, o grupo do sacerdote Joiaribe, ele ia voltar só depois de 6 meses de novo, ia dar justamente a mesma lua que ele entrou, porque o ciclo era lunar, a semana era lunar. Desta forma, o ciclo, cada um sabia a lua que ele iria trabalhar. Então eles trabalhavam desta maneira, em perfeita harmonia.
E é fácil nós analisarmos. 24 grupos vezes 2, nós temos então 48 semanas. Isso está provando então que o ano bíblico tem 48 semanas. Não é 52 semanas como é o calendário gregoriano. Por que nós temos que fazer esse cálculo? Se nós fazermos o cálculo da maneira correta, segundo a palavra de Deus nos ensina, você pega 360 dias, divide pelo ciclo lunar. O mês é 30 dias, correto? Você pega o mês, divide por 4 lunação, nós vamos ter então o mês, vamos ter 4 semanas de 7,5. Porque 7 dias e 12 horas cada semana que a lua trabalha. Então você faz esse cálculo, você pega então 360 dias dividido por 48. Você vai ter então 7 dias,5. E se você pegar agora 360 dias dividido por 48, você vai ter então justamente uma semana de 7,5. Para não ter erro dentro da matemática que Deus deixou. Mas se você agora pega então 2 vezes 7,5, que era 2 vezes que o grupo sacerdote trabalhava por ano no santuário, você vai ter então 15 dias então. Esses 24 sacerdotes, eles trabalhavam por ano 15 dias no santuário. Esse grupo de sacerdote. E se eu pego então agora 2 vezes 15, eu tenho 30 dias, 2 grupos trabalhados, 30 dias. E se eu pego agora 12 meses vezes 30, eu tenho 360 dias. Justamente é esta questão importante que nós precisamos entender. Como então os pioneiros, o povo adventista, chegaram a esta conclusão, entendendo como eles puderam, Guilherme Miller, ao estudar as 2.300 tardes de manhã, ele acreditava que era a vinda do Filho de Deus, era o fim do mundo, Jesus viria julgar a terra, porque diz que até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. É uma realidade. Ao terminar o trabalho do santuário celestial, Cristo termina o seu trabalho, então a terra será purificada. Só que agora, para saber isso, você tem que estudar o calendário de Deus. O calendário de Deus, ele marca tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita ordem. Como os pioneiros da fé entenderam isso? Dia e ano e mês. Como eles fizeram isso? Eles tiveram que buscar no calendário gregoriano? Não. Eles foram buscar no calendário judaico, o calendário bíblico, o calendário da criação. Foi assim que o povo do Advento, em 1844, chegaram à compreensão do santuário. Por isso eu desafio hoje qualquer mestre religioso, me faça as 2.300 tardes de manhã, me apresenta as santas convocações do Senhor, me apresenta o sábado bíblico sem usar o calendário bíblico. Use o calendário gregoriano. Me prove se vocês conseguem me provar que esse sábado gregoriano é o sábado da criação. Não existe e não tem como ninguém fazer isto, pois somente o calendário divino é perfeito e justo e correto. E aqui diz o seguinte: como os pioneiros da fé entenderam o dia, ano e mês, sendo 1/120 da 4ª parte de um dia, ou o ano, simbolicamente, seria a metade de um mês, em 15 dias. 360 dividido por 24 é igual a 15. Portanto, o tempo total do reinado muçulmano, independente no território romano oriental, e de 391 anos e 15 dias, somando esse total, a data 27 de julho de 1449, chegaram ao dia 11 de agosto de 1840, como determino do período da independência turca. Conforme anunciado, foram soltos 4 anjos que havia sido preparado para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matar 1/3 parte dos homens. Os pioneiros precisavam de 190 dias
para expiação de 1644. O irmão Samuel Snow adotou plenamente a opinião de que, segundo os tipos cerimoniais, o advento do Senhor, quando ocorresse, precisava ocorrer no 10º dia do 7º mês. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado pelo serviço simbólico. No grande dia do juízo, Cristo virá em glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16, verso 27. Tudo que precisamos compreender está dentro da Bíblia Sagrada. A profecia continua. Quando nossos pioneiros fizeram o cálculo e disseram com exatidão que o Império Otomano haveria de cair justamente no dia 11 de agosto de 1840. E cumpriu certinho, porque a Bíblia ela define os eventos e acontecimentos. E quando eles viram que aquele fato ocorreu com precisão, todos acreditaram então que no dia 22 de outubro de 1644 daria justamente a vinda do Messias. O fim do mundo seria então naquele dia. Jesus haveria de vir buscar a sua igreja e buscar o seu povo. Foi o entendimento que tiveram os pioneiros no período, que não era adventista, era batista, congregacionista, era várias denominações religiosas, todos reuniram em busca de conhecimento da palavra de Deus. Quebrou-se as barreiras de divisões religiosas, todos tinham um único intento, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas dizem que em 1644 quem marcou a volta de Jesus foi os adventistas, essas pessoas não conhecem a história, estão mentindo, enganando, porque a igreja adventista vai surgir muito depois. Ali foi um grupo de irmãos batistas, congregacionais, presbiteriano, metodista, se reuniram em busca de conhecimento da palavra de Deus. E eles buscaram com coração sinceros e verdadeiro. Nós vamos dar continuidade nesse estudo mais ainda, porque não vai estar fazendo nesse vídeo. Mas eu quero que cada um pare e pense um pouco. Não confie em placa denominacional. Os nossos irmãos no passado, em 1644, buscaram a unidade da fé. Miller, Samuel Snow e tantos outros demais irmãos se uniram em busca apenas de algo, da verdade. Por isso Jesus disse: santifica-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. As igrejas hoje defendem suas teses, suas crenças. Não defende a verdade do Senhor. E é preciso que nós examinamos apenas as Escrituras e sua santa palavra e entendermos como nossos pioneiros chegaram à conclusão e o entendimento do Evangelho eterno. E nós estamos chegando agora na proximidade da volta do Filho de Deus. No ano 2028, no calendário de Deus, Jesus vai voltar. Você quer acreditar ou não? O problema é seu. O mundo está indo por uma verdadeira avalanche de destruição. Haverá fome, pestes, dominará o mundo inteiro. E se você não quer se preparar, você que é responsável pelos seus atos. Quem quer um compromisso com Deus, deve agora começar a colocar sua vida no altar do Senhor. Buscar remover os defeitos e falhas que nós temos em nosso coração e buscar aquele que pode nos ajudar, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o conselho que eu te dou. Nós vamos dar continuidade nesse estudo, vamos para a terceira fase. Vamos fazer uma oração agora e depois daremos continuidade para o próximo estudo, para compreender que se realmente em 1844, se foi dia 22 ou foi dia 23 que Cristo entrou no lugar santíssimo. Nós precisamos estudar isto, porque isso ficou oculto da igreja dos irmãos adventistas. Por falta de exame, por falta de pesquisar, houve um erro na contagem. E por isso vamos às Escrituras, que só ela pode nos revelar a verdade que precisamos. E para encontrar essa verdade, precisamos ir ao calendário de Deus. A lua nova, ela que marca o início de cada mês. E nós precisamos conhecer o calendário do Senhor. Vamos fazer uma oração? Santo e eterno e grandioso Deus, gratos somos por tua bondade e misericórdia.
Abençoa-nos para compreender Tua palavra, colocar em prática em nossa vida o Teu santo e precioso Evangelho. Salve nossa família, nossos irmãos e amigos. Dá-nos a entender, Senhor, das profecias para o tempo presente. Assim como em 1840 cumpriu a Tua palavra referente à queda do Império Otomano, sabemos que há um tempo agora determinado para o decreto dominical. E o tempo está se aproximando que há de ser apresentado ao mundo a data definida desse evento. E que os santos possam reconhecer que o Senhor está voltando. E que possamos acordar para tomar posição ao lado da verdade e nos preparar para a Tua breve volta. É tudo que eu te peço e agradeço, Senhor. Salve nossa família, nossos irmãos e amigos e todos aqueles que amam e almejam a verdade. Seja abençoado por Ti. É tudo que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.